capítulo 12, Mateus 12, versículo 22. Do versículo 22 ao 28. Depois a gente vai ler do versículo 43 até o 45. Mateus 12, do 22 ao 28. Depois do 43 até o 45. Os irmãos acharam? Amém? Está escrito assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão lhe admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, e como subsistirá este reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem o expulsam, então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Amém ou não amém? Vai lá no versículo 43 agora. Vai lá no versículo 43. Versículo 43. E quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e ele não encontra. Então diz: voltarei para a casa da onde eu saí. E voltando, acha desocupada. Tem algumas traduções que vão dizer: voltando, acha vazia, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitaram ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim também acontecerá a esta geração má. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, particularmente eu te agradeço por estar aqui nessa noite. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar na sua casa, de louvar o teu nome. Senhor, prepara os nossos corações, que é o terreno, para receber a semente que é a tua palavra. Senhor, que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja falar. Pai, que nós venhamos ouvir o que precisamos ouvir, não somente o que queremos ouvir. Senhor, acampa os teus anjos ao redor dessa casa, para que venha batalhar as nossas batalhas, e para que nenhum mal, nenhum espírito contrário venha impedir os teus filhos de ouvir a tua voz. Porque o teu nome, Senhor, é o único nome que será glorificado aqui nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar? Eu vou pedir hoje que a gente vai ser um pouco diferente. Eu vou começar fazendo a introdução do que eu quero falar. Mas eu vou pedir para que você não feche a sua Bíblia. Vou pedir que você fique com a sua Bíblia na mão. E se você puder, se você trouxe caneta, se você puder anotar, anota no celular e depois reflita sobre tudo que vai ser falado. Porque o que eu quero pregar hoje, pastor Salem, é pregar sobre o que nós temos, ou sobre o que tem nos enchido. O texto que nós lemos vai dizer que levam até Jesus uma pessoa que era cega e que era muda. E o fato dessa pessoa ser cega e muda aqui, nesse episódio,
era causado por um demônio. Essa pessoa estava endemoniada. E nesse fato aqui, esse fato, falava com que essa pessoa era cega e muda. É interessante que a Bíblia diz que Jesus vai expulsar o demônio dessa pessoa. E automaticamente, a Bíblia vai dizer que o cego e mudo falava e via. Enquanto ele estava preso nas trevas, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia falar. Mas quando Jesus liberta ele, ele consegue ver e ele consegue falar. Quando os fariseus observam aquilo, normalmente o que a gente entende como fariseu, não é que ser fariseu era ruim. O ruim era o ato que a grande maioria dos fariseus faziam, que era ser hipócrita, legalista. O fariseu hoje seria tipo aquele religioso. O fariseu seria aquele tipo que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele olha para Jesus e fala para Jesus assim: esse aí expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Beelzebu, príncipe dos demônios. Tem algumas traduções que Beelzebu vai estar ligado a Baal-Zebub, que quer dizer o senhor das moscas, príncipe das moscas. Deus vai dar uma lição aos fariseus dizendo o seguinte: como é que eu posso expulsar um demônio pelo poder de outro demônio? Porque um reino subdividido não existe. Se um demônio expulsa outro demônio, esse reino já está perdido. Agora, eu expulso pelo poder do Espírito de Deus. E quando Jesus vai falando isso, ele vai falar: e se eu expulso pelo poder do Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Presta atenção, a construção da narrativa toda. Jesus está falando o seguinte: o reino de Deus chegou. O que eu faço é através do Espírito Santo. Antes ele estava preso, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia falar, mas agora que ele está livre, ele consegue enxergar aquilo que o Espírito de Deus trouxe para ele, e ele consegue falar aquilo que Deus trouxe para ele. Aí uma explicação melhor, Jesus vai falar assim: sabe por que acontece? De muitas pessoas, e essa semana eu tive uma experiência sobre isso aqui. Quando diz assim: e quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Como que funciona? Presta atenção. Jesus está falando que existe um valente que guarda a sua casa. Esse valente é um demônio. Mas só que ele só é valente até chegar um mais valente do que o valente. Ou seja, o demônio só é valente até Jesus chegar. Jesus chegou, não tem demônio valente que resista. Não tem demônio valente que fique. Então ele fala: aí eu chego, expulso ele, tiro o demônio da casa, eu arranco o mal que está lá dentro, e aí eu limpo. E aí, além de limpar, eu adorno. Aí eu deixo preparada para o morador encher de coisas boas. Só que esse espírito imundo, ele vai andar, ele vai rodear, ele vai andar por lugares áridos, secos, desertos, e ele vai voltar. E quando ele voltar, se ele achar essa casa desocupada, algumas traduções vão dizer assim: se ele achar essa casa vazia, ele não só volta, como ele ainda traz mais 7. Não, piores que ele. Só, presta atenção, pega isso aqui. Jesus está falando assim: o reino de Deus está em vós. O Espírito de Deus já tem operado em nós, no nosso meio. Antes você era cego, você não enxergava. Antes você não conseguia nem falar. Mas agora eu entrei na sua vida, eu entrei na sua casa, eu te limpei. Hoje você enxerga as maravilhas. Hoje você fala das coisas de Deus. Mas é preciso que você esteja cheio. Por quê? Porque se o inimigo chega e ele encontra uma casa vazia, ele volta e ainda traz mais 7 piores. Pastor, por que você está falando isso aqui?
Porque eu começo essa pregação falando sobre o perigo do vazio. Olha, pastor Tiago, o perigo de uma mente vazia. Olha o perigo de uma casa vazia. Olha o perigo de uma pessoa que está na igreja, vem aqui, a gente ora, Deus trabalha, Deus limpa, adorna a casa, só que sai daqui, ela não se encheu da palavra, ela não se encheu de Deus, ela não se encheu do Espírito Santo, ela não se encheu de fé, e quando sai daqui, sai vazia. E depois volta e fala, parece que quando eu fui para a igreja as coisas piorou. Olha o perigo do vazio. Só que tem um outro perigo aqui. Sabe qual é o outro perigo aqui? O perigo é que quando a gente vê e a gente sabe que o vazio é perigoso, a gente quer encher de qualquer coisa. E o cerne da mensagem hoje é isso. Do que nós temos nos enchido. Porque o perigo do vazio já está na nossa mente há muito tempo. O que eu comecei a pregar, todo mundo aqui sabe. Quem de vocês nunca ouviu aquela velha frase? Mente vazia? A gente já ouviu isso. A gente sabe que a gente precisa se encher, que a gente precisa preencher. Só que a pergunta é, com quê? Com que nós temos sido cheios? Romanos capítulo 10, versículo 17. Vou ler rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Romanos 10, 17, vai dizer assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir. Se quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho fé, se eu ouvir a palavra que não é de Deus, uma palavra do mundo, a palavra do Satanás, o que é que vem na minha vida? Incredulidade. Sabe por que está acontecendo? Sabe, eu vou ser sincero, eu vou falar. Eu estou tentando ser floreado aqui, mas eu vou ser sincero. Sabe por que tem muita gente que não está conseguindo? Sabe por que tem muita gente que não está aguentando? Sabe por que tem muita gente que já se entregou os pontos? Porque a incredulidade entrou no coração dela. E para a incredulidade ter entrado é porque ela esqueceu de ouvir a palavra de Deus. Porque quanto mais eu escuto a palavra de Deus, mais de fé eu fico cheio. Porque a fé vem pelo... A pergunta hoje é, o que é que você tem ouvido? Do que é que você tem sido cheio? Vou falar. Eu vou falar. Só, no final aí, pode ser que você não goste, mas eu vou falar. Sabe o que acontece, pastor Tiago? Eu não sou contra, só que a gente perde muito tempo com Netflix. A gente perde muito tempo com YouTube. A gente perde muito tempo com Rede Globo. A gente perde muito tempo com rede social, mas não investe um tempo em ouvir Deus. Aí, o primeiro problema que tem, a primeira circunstância que tem, a gente fica desesperado. O primeiro problema que vem, a gente fala, mas será que Deus vai fazer? Com Deus não existe será, ou Ele faz, ou Ele não vai fazer. E ponto. Sabe por que a gente está cheio, a igreja está cheia de incredulidade? Porque está faltando ouvir mais da palavra de Deus. A gente tem sido cheio de todos quanto que é alimento contaminado, Marcelo. A minha esposa estava falando outro dia comigo, fulano de tal, está desesperado, está com medo. E eu falei, está com razão de ter medo, porque ela se enche disso. Se eu ligar a Globo de manhã, é Covid. Se eu mudo para Record, é morto. Se eu ligo no SBT, é catástrofe. Eu lembro que quando eu cheguei em BH, o pessoal gostava de, não sei se ainda é, mas era 25 centavos um jornal que tem aí. É um jornal que se você espremesse, já entendeu, né? Se eu pegasse o jornal e espremesse ele, saiu um copo de sangue. De tanta tragédia, de tanto problema. A minha esposa, ela morre de rir porque eu falo, eu não assisto o jornal. Ela fala, você não assiste? Eu falo, não assisto o jornal. Porque se é para ver coisa ruim, eu não preciso assistir o noticiário. É só eu sair na rua e começar a ver um monte de coisa que está ruim. Do que é que você tem sido cheio? O que é que você está abastecendo a sua vida? Eu preciso ser realista e saber o que está acontecendo. Agora eu também preciso ter fé em saber que Deus ainda está no controle de todas as coisas.
O crente ultimamente anda com medo de tudo. E eu não estou falando que você não tem que ter medo da pandemia, não é isso. Eu estou falando que você tem que ter confiança em Deus. Só que o medo tem nos paralisado mais do que a fé tem feito a gente avançar. Vou repetir. O medo está nos paralisando mais do que a fé em Deus está nos fazendo andar, pastor Tiago. Isso não é um bom sintoma. A igreja não devia estar assim. A gente devia estar caminhando na presença de Deus. A gente devia estar buscando mais a presença de Deus. O problema é que a gente anda desesperado, incrédulo, porque a gente tem se alimentado mal. Pastor, eu não estou falando para você que você tem que ficar 24 horas lendo Bíblia, orando, jejuando. Não, eu estou falando que tem que ser na medida certa. Porque não é a quantidade de comida, é a qualidade da comida. Primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Grava esse versículo. Grava esse versículo. 1 aos Coríntios 14, 10. Diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo assim: no mundo há vários tipos de vozes. Eu vou dar 3 exemplos. Você dentro do seu pensamento consegue pelo menos ter 3 vozes, pastor. Você pode ter a sua voz, você pode ter a voz do demônio, a voz de Satanás falando na sua cabeça, ou você pode ter a voz de Deus. E nenhuma delas é sem significação. Agora a questão é, a qual que você vai atender? Qual que você vai decidir? A voz do medo? A voz do desespero? A voz da incredulidade? Ou a voz da fé que diz, vai passar, vai dar certo. Amanhã nós vamos estar reunidos. Amanhã nós vamos glorificar de pé. Amanhã as coisas vão virar. Amanhã tudo isso aqui pode mudar. Pastor Tiago, eu tenho uma certeza, convicção, de que se Deus der uma palavra, tudo amanhã muda. Tudo amanhã muda. Certeza e convicção que Deus ainda está no controle de tudo. Existe um perigo da gente se encher errado. Quer ver o perigo? Efésios 5, 18. Efésios, capítulo 5, verso 18 vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Você não pegou de novo, né? Vou repetir. A própria Bíblia está alertando a gente, no mundo tem muitas vozes. Agora, basta você escolher qual é a voz que você vai ouvir. No mundo há um perigo do vazio. E se você está vazio, Satanás acha uma brecha para poder fazer o que ele quer fazer. Mas ele está falando assim, não se encha. Não é porque você está vazio, não é porque você está sem sentido, não é porque você está desorientado que você tem que se encher de qualquer coisa. Não se embriague, não se encha, não se entorpeça com o vinho da contenda. Mas antes, anda cheio do Espírito de Deus. A gente parou de orar por isso. Explica. Quer que eu leia aqui para vocês? Efésios capítulo 5. Deixa eu achar aqui. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças por tudo, em Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando uns aos outros em temor de Deus. A gente tem se enchido de orgulho, de soberba, de avareza, de tudo, menos da humildade que Cristo nos mostrou. É engraçado, eu estou começando
comecei a ler um livro em que ele vai falar sobre o trabalho do espírito de Leviatã. E aí esse livro vai falar que uma das maiores armas do espírito de Leviatã é o orgulho, é a soberba, é eu querer achar que eu sou melhor que o pastor, é eu querer achar que eu prego melhor que o fulano, que eu falo melhor que o fulano, que eu sou melhor porque eu venho todo dia, que eu sou melhor porque eu oro todo dia. Não. Eu tenho que glorificar o Senhor, eu tenho que dar graças ao Senhor. Eu tenho que procurar, se o meu pastor precisa, se alguém precisa da minha ajuda. Eu não sou melhor, eu sou igual, apenas com mais responsabilidade. A gente parou de orar para que as pessoas sejam cheias. Parou. A pastora Celi, pastor Salem, pastor Tiago, com certeza, talvez o Tiago Barbosa vão lembrar, porque talvez são os cristãos aqui com mais tempo, vão lembrar que havia campanha para ser cheio do Espírito. A campanha era culto de 10 quinta, 50 segunda-feira, mas era culto do Espírito Santo. A gente vinha para orar, para Deus encher, para Deus batizar, para Deus renovar. A gente pedia para os dons entrar na casa, para Deus usar os dons. A gente não quer mais. Do que é que a gente tem sido cheio, pastor Tiago? Eu não posso usar o púlpito para atacar o irmão, eu não posso usar o púlpito para atacar, eu tenho que pegar esse púlpito aqui e pregar e falar: nós, a igreja, temos que ser cheios do Espírito Santo. Deus ainda fala, Deus ainda trabalha, Deus ainda usa. Eu ainda acredito nos dons, eu ainda acredito que Deus batiza, eu ainda acredito que Deus renova, eu ainda acredito que Deus arrebata, eu ainda acredito que Deus age. Do que é que a gente tem sido cheio? A gente só tem ouvido coisas ruins. Eu não sei vocês, mas eu tento me blindar disso. Eu falo com a minha esposa, eu tento me blindar disso, pastor. As pessoas ficam, tá vendo? Viu? Cadê minha fé? Cadê a minha confiança? Eu vou repetir, eu não sei você, mas eu acredito que tudo vai mudar. Eu acredito que Deus vai mudar essa situação. Pastor, eu tenho que me encher do Espírito Santo? Esse é um dos. Quer ver? Tudo que a gente se alimenta é o que a gente é. Beleza? Reparou aqui? Reparou? Você está rindo, né? Tá vendo? Já entendeu? A gente é daquilo que a gente se alimenta. Se você for no médico, e o médico falar assim: sua saúde não está muito boa, seu colesterol está alto, você está com pré-diabetes, você tem que tomar cuidado para você não ter um problema no coração, você anda muito cansado, muito fadigado. Se você vai e começa a ver um monte de coisa, sabe uma das primeiras coisas que o médico fala para você? Muda a sua alimentação. Muda a sua. Aí ele vira e fala assim: você é sedentário? Aí a maioria das vezes a gente é. Ele fala: então levanta, anda, faz alguma coisa. É interessante porque a igreja está vivendo uma obesidade espiritual. A igreja está vivendo uma obesidade espiritual. Ela não anda, ela não fala, ela não faz, ela não se levanta, ela não se ergue, ela se alimenta mal e ainda acha que está tudo bem. E agora? Deus quer uma igreja saudável. Deus quer uma igreja que levanta, uma igreja que faz, uma igreja que anda, uma igreja que se alimenta bem, uma igreja que anda bem, que viva bem. Pastor, qual que é o alimento que eu tenho que experimentar? Qual que é o alimento que eu tenho que viver? João capítulo 6, versículo 48 vai dizer, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Aí Jesus vai continuar dizendo assim: eu sou o pão da vida. E os vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Mas quem comer de mim,
se alimenta da presença dele. Se alimenta da presença de Jesus, busca Deus mais do que tudo, mais do que o dinheiro, mais do que a casa, mais do que os favores, mais do que tudo, busque a presença dEle. Eu vou falar um negócio para você, eu soltei isso aqui um dia, e eu percebi que ninguém prestou atenção. Então eu vou insistir, eu vou ser teimoso e vou falar de novo. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 3. Olha só, Mateus capítulo 3, vai lá no versículo 16, a gente vai ler do versículo 16 até Mateus 4:4, então, vamos ler o versículo 16, versículo 17, capítulo 4, versículo 1, o versículo 2, versículo 3, versículo 4, presta atenção como que está aqui na Bíblia, Mateus 3:16, e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os seus olhos. Eis que abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, a quem? A voz de Deus, a palavra de Deus. Deus deu uma palavra para Jesus. Qual que foi a palavra? Esse é meu filho, a quem eu me comprazo, ou seja, de quem eu me agrado. Esse é o meu filho, de quem eu me agrado. Deus deu uma palavra, pastor Tiago, não deu um sermão não. Deus deu uma palavra, esse é meu filho. Vou repetir, esse é o meu filho. Aí no capítulo 4 vai dizer assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo ele jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Você não entendeu. Agora você pegou? Sabe o que Jesus está falando para o diabo? Eu estou 40 dias sem comer, mas eu estou sendo alimentado pela palavra. Eu sou filho. Eu estou 40 dias jejuando. Você pode vir me tentar. Está difícil, mas tem uma palavra que está me sustentando. Eu sou filho. Ele está falando, a minha carne até quer comer, mas o meu espírito é alimentado por uma palavra que saiu da boca. Esse é o meu filho amado. Às vezes falta na gente se agarrar em uma palavra que Deus deu, e tem tanta palavra que Deus já deu para nós, e a gente deixa voar. Pega uma palavra e fala, essa aí é a que eu vou carregar 40 dias, é o que vai me alimentar, é o que quando o tentador vir eu vou falar, não é só de pão, tem uma palavra que Deus me deu, eu vou permanecer firme, porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu não sei você, mas isso aqui tem mudado muito o meu conceito sobre Deus, pastor Tiago. Porque pode vir o que vier. Pode acontecer o que acontecer. Eu viro para minha esposa e falo, eu sou filho. Eu sou filho. E deixa eu dizer, não é porque eu sou filho que não vai acontecer dificuldade. Vai, mas eu sou filho, ele está comigo. Não é porque eu sou filho que não vai vir a correção. Vai, mas é porque ele me ama. Não é porque eu sou filho que eu não vou passar pelo deserto. O próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto. Mas eu sou filho. Ele me mantém, Ele está comigo, Ele está do meu lado. Pergunta para a pessoa, do que você tem se enchido? Pergunta, do que você tem sido cheio? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Você que está ouvindo aí, qual é a palavra que tem te sustentado? É a palavra de derrota? É a palavra de miséria? É a palavra de morte ou é a palavra de Deus? Porque a gente pode dar ouvidos a várias vozes, mas a questão é, qual é que eu vou escolher? Qual é a palavra que eu vou escolher para dar um norte, para dar uma direção para a minha vida? Eu vou ler rapidamente aqui uma frase que se repete por algumas vezes em Apocalipse. Começando em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 2, no versículo 11 diz, quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 2, no versículo 17 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 2, versículo 29 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. No capítulo 3, versículo 6 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 3, versículo 13 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. No versículo 22 vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Todas as 7 vezes que Deus foi falar com a igreja, todas as 7 vezes que Deus estava falando algo para eles, ainda que fosse uma advertência, Deus falava: escuta o Espírito. Escuta o Espírito. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito. Você não entendeu. Sabe o que Deus está falando? Deus me mostra 2 coisas aqui. Primeiro que Ele fala. Primeiro que Ele fala. E Ele mostra que Ele fala mesmo em meio a situações ruins. Deixa eu te dizer, você pode estar achando que não, mas no meio da pandemia, no meio do problema, no meio dessa dificuldade, Deus está falando. A questão é, eu estou ouvindo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Será que Deus não está tentando falar com a igreja dele nesse período, pastor Tiago? E será que a gente está de ouvidos tampados e Deus falando e a igreja está dormindo, a igreja está perdida e não tem ouvido o que Deus está falando? É momento de nós descermos, é momento de nós buscarmos, é momento que Deus está falando: eu quero mais de você comigo, eu quero que você se achegue mais comigo. Só que a gente está fazendo o quê? Quem tem ouvidos, Deus está falando. Deus está falando, Gilberto. Deus tem falado. Deus fala por diversas formas, Helene. Pastor Tiago, Deus fala. Se eu ler a Bíblia, Deus fala. Se eu ouvir um louvor, Deus fala. Se eu conversar com você, Deus pode falar. Deus pode mostrar uma circunstância e falar comigo. A questão é, meu ouvido está atento à voz de Deus. Eu termino. João, capítulo 16, versículo 33. Conhecidíssimo. João 16, 33. João, capítulo 16, versículo 33. Esse a gente sabe de cor. Só que às vezes a gente sabe de cor até errado. Eu já vi irmão falando assim, presta atenção, presta muita atenção nisso. Às vezes a gente acrescenta o que não está no versículo. Porque a gente lê João 16, 33 assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós não tem. O versículo termina aqui: porque quem está falando é Jesus. Jesus, venci o ponto. Deixa eu explicar esse versículo. Jesus está falando assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. Jesus está falando: eu vou falar isso para vocês, e tudo isso que eu falo é para que você fique em paz, para que você fique tranquilo. Porque se você for ler antes, ele vai falar: você vai ser perseguido. Eu nem vi qual que é a resolução do STF. Eu não estou ligando para o STF. Eu sei, pastor Tiago, é que pode as coisas apertarem ou não. A perseguição vai vir sobre a igreja. As dificuldades vão vir. O STF dando um sim ou não. Se não é hoje, é amanhã. Aí Jesus está falando: a perseguição vai vir, as dificuldades vão vir. Mas eu estou falando isso para que você tenha paz. Quando é que alguém tem paz? Se Jesus está falando que a gente vai ser perseguido. Aí ele fala: no mundo tereis aflições. Você consegue ter paz em meio à aflição? Você consegue ter paz em meio à aflição? Ele vai explicar como. Porque Jesus não dá só a receita, ele dá o diagnóstico, ele mostra todo o caminho a ser seguido. Ele fala assim: ó, no mundo você tereis aflições. A palavra aflição no grego é tilipse, que significa prensa. Literalmente a aflição era o processo que a azeitona passava, sendo prensada, sendo moída para extrair o azeite.
Então ele está falando, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ser moído. No mundo você vai ser pressionado. No mundo você vai ser prensado. O mundo pode até causar ferida, pode até causar machucado, mas tem de bom? Por quê? Como que eu vou ficar? Como é que eu vou ter em paz? Como é que eu vou estar em paz? Como é que eu vou ter bom ânimo se eu vou ser perseguido? Se eu vou estar na dificuldade? Se eu vou passar pela prensa? Como é que eu tenho paz? Ele está falando, tem de bom ânimo. Não por você. Porque eu. Aqui está o segredo, não me alegrar ou não ter paz pelo que eu estou vivendo, mas me alegrar e ter paz porque Ele já venceu. E esse mundo aqui é passageiro, por isso que ele faz questão de falar, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci e porque eu venci o mundo, é que eu te dei um lugar no céu. Não tem como, pastor Tiago, até o último dia da nossa vida vai ter dificuldade, vai ter aflição, vai ter problema, mas Jesus está falando, fica em paz e fica feliz, porque depois que isso aqui passar, lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra dor, lá no céu não entra aflição, aqui pode acontecer o que acontecer, mas na eternidade é só glória. Fica feliz porque eu venci. Fique de pé. Eu termino dizendo isso. Eu queria que isso ficasse não como uma mancha, mas que ficasse como uma marca. Porque Ele venceu o mundo, Cláudia. Ele nos garantiu o céu. Porque Ele venceu o mundo. Porque Ele não pecou. Porque Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Por causa dele é que nós temos a garantia de eternidade no céu, de morar no céu, e lá não tem nada disso. Vira para alguém aí e pergunta, do que você tem se alimentado? Pergunta para ele. Agora eu duvido se aqui vai ter profeta agora, eu duvido. Você apontar um dedo de profeta para alguém aí e falar assim, então se encha. Fala assim, se encha do Espírito Santo. Não, aponta um dedo de profeta assim, ó, seja cheio do Espírito Santo. Chega de obesidade espiritual. Está na hora de uma igreja saudável, pastor. De uma igreja alinhada na palavra, firmada na palavra. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, nós te enaltecemos. Senhor, eu particularmente te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu me alimentei com comida bolorada, com comida mal feita, com comida que não era necessária, Pai, e eu deixei de lado todo o alimento que o Senhor tinha para mim. Eu deixei de lado o alimento espiritual, a boa palavra, aquilo que o Senhor tinha preparado, eu deixei de lado às vezes para me alimentar de coisas vãs, frias, que não servem, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, enche-nos com Teu Espírito. Enche-me com Teu Espírito Santo. Enche-me com a Tua palavra. Eu quero me alimentar do pão vivo que desceu do céu. Eu quero beber da fonte de águas vivas. Eu quero que os meus ouvidos sejam destampados e que eu escute o que o Espírito diz à igreja. Vem, Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, ajuda a sua igreja. Ajuda os teus filhos, Senhor. Nos sustenta com a tua palavra. Nos alinha na tua vontade. Oh, Espírito Santo.